Olá, eu sou Emily Perdigão e sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras e Estudos da Linguagem do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou bolsista CAPES e realizo minha pesquisa de mestrado sob orientação do professor Emílio Maciel. O título da minha dissertação em andamento é O Eu que Eu Era Então, Memória e Espelhamento em Ulisses, de James Joyce. Ulisses é um romance que foi publicado em 1922. O autor, James Joyce, é um irlandês. O enredo do romance se passa na cidade de Dublin, na Irlanda, no dia 16 de junho de 1904. Nós temos acesso, no início do romance, ao início do dia do personagem Stephen Dedalus. Em seguida, a gente tem acesso ao início do dia do personagem Leopold Bloom, né? As trajetórias dos dias dele se cruzam, e no final do romance a gente tem um monólogo final da personagem Molly Bloom, que é o desfecho do romance. O meu trabalho ele parte já da cena inicial do romance, quando o personagem Stephen Dedalus ele estranha sua própria imagem no espelho, e esse espelho é oferecido a ele numa encenação de uma missa como se fosse a Eucaristia. O objetivo geral do meu trabalho é, partindo da hipótese de que os espelhamentos dos personagens de Ulisses são pontos que, interligados, formam narrativas dentro do romance, o objetivo geral da pesquisa é explicitar tais narrativas. Os objetivos específicos: apontar como outras obras literárias e mitos atuam no entrelaçamento dos pontos das narrativas dos espelhamentos e analisar a presença das memórias do passado nas construções identitárias dos personagens. A metodologia foi a leitura do romance cotejado pela leitura de outros mitos e narrativas que entrelaçam as cenas de espelhamento. Alguns exemplos: Hamlet, Romeu e Julieta, de Shakespeare, Odisseia de Homero, Metamorfoses, de Ovídio e a Bíblia Cristã. Para explicar a prevalência de rememorações e o desejo de retorno ao passado dos personagens, eu utilizei os textos de Marcel Proust, A Lei das Mãos, Júlia Kristeva e Jacques Lacan. Resultados obtidos foram: percebi que ver a sua imagem no espelho em uma encenação de missa faz com que Steven se lembre do passado, quando ele era uma promessa de se tornar um artista. Nesse período, ele chamava a si mesmo de sacerdote da imaginação. Então, no início do romance, percebendo que ele não se tornou esse sacerdote da imaginação que ele almejava, né, e ele percebe isso justamente numa encenação de uma missa, ele percebe que não há um equilíbrio entre a sua imagem e no espelho e essa identidade de artista que ele descobriu. O comportamento de Steven diante disso é: ele deseja ou avançar para o futuro, em que ele acredita que será um grande artista, ou voltar para o passado, quando ele era uma promessa de se tornar um artista. O presente ele rejeita. Para explicar esse desejo de retorno do Steven, ou de avançar, eu utilizo a teoria da Júlia Kristeva, de cora semiótica, que seria um período após o nascimento da criança, em que ela não é mais parte do corpo da mãe, mas ela também ainda não é um sujeito. Então, o comportamento daquela criança é desejar ou se tornar um sujeito, ou voltar a ser o que ela era antes, como parte do corpo da mãe. Então, o descobrimento de Steven como artista, né, eu vejo como se fosse o nascimento do artista, e esse momento em que ele não consegue se reconhecer ainda como artista seria esse período de cora semiótica, que é após o nascimento, mas ele ainda não se reconhece como um sujeito artístico. Bem, e aí, como eu disse, né, a gente tem depois acesso ao início do dia do Leopold Bloom, e ele aparece no romance como alguém cujo equilíbrio entre imagem e identidade está no passado também, assim como Steven, porque o equilíbrio entre a imagem do Leopold Bloom e a identidade dele é a imagem dele associada à esposa. E no presente, ele e a esposa estão em uma crise, eles não têm relação sexual há muito tempo, há uma tensão no relacionamento deles, então esse equilíbrio para ele aconteceu no passado, quando o relacionamento estava em uma fase melhor. Então ele também rememora esse passado. A diferença é que Leopold Bloom é alguém que percebe que esses equilíbrios entre imagem e identidade são momentos efêmeros. Isso fica claro em uma cena que, dando continuidade ao fio narrativo da Eucaristia, que começou naquela encenação de missa do início do romance, Leopold Bloom ele entra em uma igreja no momento da comunhão. E ao olhar a Eucaristia, Leopold imagina como um espelho que reflete um ato sexual entre ele e sua esposa, algo que, como eu disse, não acontece mais no presente. Então, dando continuidade àquele fio narrativo da Eucaristia, que Steven olhou um espelho
que era uma encenação da Eucaristia e não reconheceu o equilíbrio entre sua imagem e identidade, Leopold Bloom, ao contrário, ele vê uma Eucaristia, ele enxerga um espelho e reflete aquele equilíbrio entre imagem e identidade que ele sente falta. Então, Leopold Bloom, ao contrário do Steven, ele não tem um estranhamento, né? E isso se deve ao fato de que o Steven ele acreditou que esse espelhamento entre imagem e identidade fosse algo definitivo, né? Que como ele se reconheceu assim no passado, essa coincidência entre a imagem e a identidade dele seria perene. Já o Leopold Bloom, ele entende que esses são momentos breves da vida e que isso acontece esporadicamente. A frase que resume bem, né, essa ideia do romance de que esses equilíbrios eles não são constantes, mas eles são momentos, é essa frase do Marcel Proust, de onde vem o título, de que o eu que eu era então e que por tanto tempo havia desaparecido estava de novo tão próximo de mim. Então esse equilíbrio experimentado pelo Leopold Bloom no passado, pelo Steven Dedalus no passado, eles voltam a acontecer em algum momento, mas eles passam tempos desaparecidos, né? E aí isso fica, isso tem um desfecho na narrativa, no momento em que o Steven Dedalus e o Leopold Bloom eles se olham no espelho e aparece a imagem do artista que o Steven tanto ansiou durante todo o romance, mas ela aparece como uma mágica no espelho e ela também desaparece como uma mágica no espelho, né? E a conclusão disso é que a narrativa dos espelhamentos em Ulisses traz uma ideia de que o equilíbrio entre imagem e identidade são raros e muito breves. A melhor forma de lidar com esses desequilíbrios entre imagem e identidade não é rejeitar o presente, como Steven faz no início do romance, mas relembrar, como Leopold Bloom, os momentos em que houve tal equilíbrio, o qual pode acontecer novamente em qualquer momento da vida. Agradecimentos ao FOP, ao Programa de Pós-Graduação em Letras, à CAPES pelo financiamento da pesquisa e ao Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Deixo minhas referências.